Eu acho que o mundo é sobre empatia, né? E o que vai determinar, né, a forma da gente escolher o que vai ser na sua carreira é qual que a gente encaixa. Agora, às vezes você aprende em relação a comportamentos, né? E você começa a entender que, né, com o tempo a gente vai achando que a nossa forma de pensar e agir é a forma que todo mundo funciona, né? A gente tem essa ilusão, né, do óbvio, né? E não é assim, né? As pessoas elas têm experiências diferentes que fazem com que elas tenham valores significativamente diferentes, né? E que elas criam realidades diferentes, né? Que é o ambiente em torno delas. E quando você consegue acessar essas coisas, cara, você vive experiência sem precisar necessariamente observar. Isso te traz novos raciocínios. E vida é sobre como você raciocina as coisas que estão à sua volta e não, né, a forma de você reagir, né? Eu sempre tentei na minha vida, para vencer as minhas dificuldades, não ser uma pessoa reativa, ser uma pessoa contemplativa, né? E às vezes calmo, né? tem que ser, né, traumatologista. Tem que ser. Chega aquele... Ou chegou, né? Na época que eu trabalhava em pronto-socorro, chegava aquele acidente, cara, gravíssimo e, sabe, você respirava fundo. A TLS, vamos fazer o primeiro atendimento, vamos fazer as coisas, né, de uma forma protocolar e vamos deixar, né, para reagir depois. Agora a gente vai agir. Então a gente trabalhava e aí depois a gente pensava as coisas, né? Quem é essa pessoa? Quantos filhos ela tem? A mulher está esperando? Será que ela Isso falou? é depois. Será que começaram com a família? Primeiro vamos salvar ela. Depois a gente pensa no que... Depois aqui, que é o caso, né? Primeiro vamos agir, depois a gente reage. Legal. Né? E é difícil quando você lida com um ser humano você não reagir, porque é uma pessoa que você, na hora, você se coloca no lugar dela. Todo profissional da saúde, ele tem isso. E eu acho que, de certa forma, as nossas escolhas entre um profissional da saúde, um profissional de humanas e um profissional de exatas, é a forma de empatia que ele tem com outro ser humano. Né? O profissional da saúde, ele, ao meu ver, tá? Ele simpatiza com aquilo que é a vida que ele vê na frente dele. O profissional de exatas, ele simpatiza com os problemas que aquela pessoa tem e ela quer resolver e construir as coisas. E o profissional de humanas, ele empatiza com a história, com a vivência das pessoas. Ele quer garantir que com o conhecimento da história a gente tem um futuro melhor. Sim. Né? Eu acho que o mundo é sobre empatia. Né? E o que vai determinar, né, a forma da gente escolher o que vai ser na sua carreira é qual que a gente encaixa. Então, é por aí. O papo é o caminho. Então, Muzi, qual que é a essência do teu trabalho? Porque eu vejo que você é um cara que tem amplitude, que tem envergadura em diversas áreas. Você gosta, é curioso. Eu estava te falando aqui uma coisa, deixa eu anotar aqui. Pô, legal. E eu curto, eu também sou um pouco assim, né? Na essência, na mais profundeza, assim, qual é a essência do que você faz? Eu cuido de gente, João. E assim... por duas coisas, né? Eu acho que a gente não dá para as pessoas o que a gente tem somente. A gente dá o que a gente gostaria, tá? Essa eu nunca ouvi, cara. Pois é, você sabe que... Eu sempre ouvi que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem, tá? Só que quando você está numa falta de escolha, você só dá o que você tem. Agora, quando você pode... Opa, essa é boa. Quando a gente está numa falta de escolha. Quando a gente está em falta de escolha, numa privação de escolhas, você dá só o que você tem, né? Mas se você é capaz de pensar aquilo que você está fazendo, ou seja, se você vai agir em vez de reagir, você dá o que você gostaria, né? Então a gente dá para as pessoas o carinho, a oportunidade, a gente dá a atenção. Isso é legal, cara, que você falou, meu. Isso é muito legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Uma vez me perguntaram qual era a essência do meu trabalho. Por isso que eu te perguntei. Eu levei anos para responder. Qual é a essência do meu trabalho? Não é a essência do meu trabalho. Não é performance. Não. Se você falasse assim, putz, João, você, no final das contas, o que você quer provocar nas pessoas? Hoje eu tenho uma resposta. Que ela pode mudar. Mas hoje eu quero provocar confiança. A essência do meu trabalho é confiança.
é que elas acreditem nela. Então, se você ligar uma live minha e que a gente apareceu já em várias lives minhas, você vai falar que lá no fundo do Joel tá encorajando a pessoa. Ele tá encorajando, ele tá encorajando. Confia em você, estuda, vai atrás, vai lá, executa. Vai, encoraja. Mas você percebe que você só poderia fazer isso para as pessoas às 5, 6 da manhã se você em algum momento na sua vida você precisou disso e você precisou desenvolver? Então o que você está entregando para as pessoas, Joel? E isso que me chamou muita atenção e por isso que eu gosto muito de acordar de manhã e ver você. É porque você entrega para as pessoas o que você gostaria de poder ter tido. E não que talvez isso para você fizesse diferença no que você ia construir da sua vida, mas talvez isso fizesse diferença em como você ia se sentir enquanto você estava construindo. Opa, exatamente. Isso é uma coisa importante. A gente olha, né, e aí você fala a questão da curiosidade, né? O mundo, ele... Não sei, acho que ele tem sido dividido ultimamente de uma forma que é uma forma ilusória, que é entre ganhadores e vencedores. Cara, eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo assim entre as pessoas com curiosidade e sem curiosidade. Porque a sensação de vitória, ela nada mais é do que a revelação de uma verdade. Quantas pessoas você conhece que são vencedores e eles não conseguem reconhecer? Quantas pessoas você conhece que teoricamente são perdedores, mas elas são extremamente felizes com a vida delas? E qual é o segredo, então? O segredo, na verdade, é isso. Eu acho que é justamente essa curiosidade. E se você tem a capacidade de olhar para as pessoas e perceber que se você consegue fazer com que a vida delas, em relação ao caminho, ela se sinta pelo menos acompanhada, cara, você merece todo o sucesso do mundo. Você merece, aliás, toda a voz que você possa ter. Porque isso é uma coisa que as pessoas elas não sabem entregar. Elas não sabem reconhecer e elas não sabem reproduzir. Reconhecer, é verdade. Porque talvez todas são capazes disso, desde que reconheçam. Olha o que você colocou aqui, ó. Vencer é revelar uma verdade. Eu faço isso, cara, de uma maneira meio automática. Ela é intencional, mas ela tá tão automática que às vezes nem é tão intencional assim. É só, o cara olha aí pra dentro de você e, cara, dá uma olhada. Aí o cara, putz, é verdade, saquei. Sim, você transformou isso na sua personalidade. Então, por que coisas nós somos lembrados? Aí você fala da essência do seu trabalho. Quando te perguntaram a essência do seu trabalho. A essência do seu trabalho já não mais importa, porque o seu trabalho é você, Joel. O seu trabalho é a forma que você comunica com as pessoas, é aquilo que você entrega e que você já nem tem um nome. Por quê? Porque é uma coisa tão natural e que você observa que tanto falta, que como é que nome você vai dar para isso? Não tem um nome, né? É a atitude. E uma atitude ela não pode ser transformada em um nome só. Né? Ela é uma série de coisas, porque a forma que cada um capta isso é de um jeito. Para aquela pessoa que está com um problema financeiro, brigando para tentar fechar a conta dela, vai falar assim, não, isso daí é para eu não desistir. Para aquela pessoa que tem tudo na vida, só que ela está procurando alguma coisa que ela se dedique, que faça sentido para ela, está ensinando ela a fazer o quê? Que ela vai encontrar. Para aquela pessoa que está no meio de uma competição e que está com medo, está ensinando ela o quê? Ter coragem. E que coragem não é uma ausência de medo, é a ação na presença do medo, porque senão o que a gente faz não é coragem, é tolice. Né? É por isso que também é tão difícil a gente traduzir as nossas ações em palavras isoladas. Né? Então, procurar a essência do nosso trabalho é a mesma coisa que procurar a essência da sua vida. Tua vida tem tantos significados, tem a sua esposa, tem os seus filhos, né? Tem as coisas que valem a pena para você. Você está com 41 agora? 42. Você está fazendo 42. Você já me contou. Você está fazendo seu doutorado. Você está sonhando, cara, eu vou falar inglês em nível profissional, vou conhecer o mundo, mas vou conhecer o mundo pela porta da frente, como uma pessoa que deseja entender o mundo. Não estou conhecendo o mundo como alguém que pode pagar. Eu estou conhecendo o mundo como alguém que alcança alguma coisa que dinheiro nenhum compra. Eu estou nessa fase aí. Então, isso é legal. Isso eu acho que é um projeto de vida. E como que você dá um nome para isso? E mais, né? Como que você mostra para as pessoas que isso é legal, o que isso é um valor, o que isso é uma vitória? Porque tem gente que vai olhar para você e vai ver, vai te medir, não, ele tem sucesso porque ele tem um relógio tal, ou porque ele viaja assim, ou porque ele viaja assado, ou porque ele fica hospedado em tal lugar. E eu acho que aquilo que a gente vive, né,
depois dos 40 anos, quando a gente planta todas as coisas que a gente plantou, ou que você semeou, né, com a sua personalidade desde o início da sua carreira, na verdade, todas essas coisas elas são banais. Né? Isso é o acaso. Você tem esse relógio, não aquele. Você pegou esse voo, mas se você fosse para pegar, sei lá, outra situação de viagem, você iria, porque o teu problema não é o jeito que você vai viajar, é onde você vai chegar e para fazer o quê. Para fazer o quê? Né? E eu acho que você ajuda fundamentalmente as pessoas com uma coisa que a gente estava conversando hoje, que eu espero que esteja gravado, porque aquilo foi muito importante para a posteridade. Para você olhar daqui uns 10 anos, talvez, né? Que é a questão de você analisando a sua vida, né, em relação a, pô, será que aquele fulano ele treina tanto porque ele não está estudando? A gente tem o paradoxo da escolha, Joel. Né, então, ter escolhas é bom, mas ter escolhas demais é ruim. Não é tão bom assim. E quando você pega as pessoas inquietas, né, ou vamos pegar o seu exemplo, né? Médico gosta de falar de caso clínico, né? Mas vamos pegar o seu exemplo, né? Você sempre criou várias escolhas para você, né? Veja, fazer administração era uma escolha, fazer educação física não era uma escolha, mas acabou sendo uma escolha. Sim. Fazer nutrição era uma escolha, fazer fisioterapia foi uma escolha. E dentro disso você tinha, para você, pelo menos que eu entendi de você conversando comigo, né? Para você essas coisas abriam outras portas, né? Que te gerariam outras satisfações, né? E o que você estava buscando no final das contas? A satisfação de algo que na verdade é o quê? Eu acho que é a chance de você continuar buscando pela sua felicidade ou sua realização. Talvez você achasse uma coisa pronta, ó, você vai ganhar um Nobel. Tá, mas não para onde eu vou depois. Então talvez eu não quero Nobel, eu quero outra coisa, né? E hoje você tem essa situação, parabéns. Isso é um exemplo de superação, isso é um exemplo de conquista. E isso é uma coisa que vai demorar muito tempo para muita gente entender, infelizmente. Mas que com você, todo dia fazendo live de manhã, talvez as pessoas que te sigam, elas te entendam mais rápido e sejam felizes mais rápido por consequência.